Ixi, galera, foi mal. Eu pensei que eu ia tocar umas modas de viola aqui hoje, mas na verdade eu tô aqui com outro intuito. Eu tô aqui para ensinar para vocês o que são grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu guardar o violão aqui pra gente falar desse assunto muito sério, tá? Me aguarde aí, galera! Beleza, galera? Tô aqui de volta! Pois é, pessoal, guardei o violão ali rapidinho, né? E vim aqui correndo mesmo para poder ensinar para vocês o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Eu tô aqui até com o roteirinho de vocês, né? O roteiro dessa última aula nossa, a aula do dia 25, né? E nós vamos estar discutindo aqui as atividades propostas nesse roteiro, tá? Nessa minha primeira aula aqui, nessa videoaula, eu vou estar falando para vocês apenas do exercício 1, que é para classificar aí os probleminhas, para dizer se esses problemas estão envolvendo grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Bacana? Pessoal, eu escrevi aqui no quadro, né, o significado das grandezas diretas e as grandezas inversas, tá? Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional, né, quando à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né? Ou à medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui. Tudo isso na mesma proporção, tá? E grandezas inversas? O que acontece nas grandezas inversas? O próprio nome já diz, vai acontecer o contrário. O que significa isso, professor? Significa que se uma grandeza aumentar, a outra vai diminuir. E vice-versa, deixei bem claro aqui, vice-versa. Ou seja, se uma grandeza diminuir, a outra vai aumentar. Pessoal, um exemplo clássico de grandezas inversas é velocidade e tempo, tá? Vamos pensar num percurso, em uma viagem, né? O que acontece quando a gente aumenta a velocidade? Vai diminuir o tempo do percurso, né? Bacana? E o que aconteceria se a gente diminuísse a velocidade? Reduzindo a velocidade, aumentaria o tempo gasto no percurso. É um exemplo clássico de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretas a gente está acostumado a trabalhar bastante, né? Um exemplo de uma grandeza direta. Vamos pensar na provinha, na avaliação de vocês. Geralmente, essa prova, cada questão tem uma pontuação ali que é a mesma. Todas as questões são pontuadas de formas iguais, não é isso? Então, o que significa? Quanto mais acertos, maior a sua nota. Então, o número de acertos e a sua nota seriam o quê? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Bacana! Gente, vamos lá, vamos discutir essas questões aqui comigo? Vamos discutir? Eu vou deixar aqui visível para vocês, tá? A primeira coisinha, nós temos aqui exercício 1, da atividade que eu deixei para vocês aí, ó. Está dizendo assim, diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Letra A, o número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa poderá consumir. Beleza, pessoal, o que a gente vai imaginar nesse churrasco? Nós vamos imaginar que existe uma quantidade X de carne nesse churrasco. Então pensa comigo. O que acontece? Se aumentar demais o número de pessoas que vão comer essa carne do churrasco, né? Se aumentar o número de pessoas, vai diminuir a gramagem de carne que cada um vai poder comer. Então observe, aumentou uma grandeza, que é o número de pessoas, vai diminuir a gramagem que cada uma vai poder comer. Então você já observa que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, a letra A, tá? Eu poderia explicar essa letra A de uma forma diferente.
Suponha novamente que tem uma quantidade X de carne e que vá apenas 3 pessoas de churrasco, uma quantidade bem pequena. O que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão poder comer muita carne, né? Então, reduzindo o número de pessoas no churrasco, né, com a quantidade X de carne, as pessoas vão poder consumir mais gramagem de carne. Tranquilo, pessoal? Letra A, então, grandezas inversamente proporcionais. A letra B nós temos a área de um retângulo e o seu comprimento, sendo a largura constante. A área de um retângulo e o seu comprimento, sendo a largura constante. Eu vou utilizar essa folha aqui, pessoal, para estar explicando para vocês isso, né? Vamos considerar aqui, então, a largura dessa folha. Ela não vai mudar, né? E aqui, o comprimento. Pessoal, se eu quero aumentar a área, o que acontece? Gente, para aumentar a área, mantendo a largura aqui constante, eu vou ter que aumentar também o comprimento. Vocês concordam comigo? Se eu quero aumentar a área, eu vou ter que aumentar o comprimento. Beleza, então a gente conclui aqui que essas grandezas, né? Cadê? A área de um retângulo e o comprimento, considerando a largura constante, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Da mesma forma, a gente poderia o seguinte: se eu quero reduzir a área, desse retângulo, considerando a largura constante, pessoal, observe esse comprimento. Se eu diminuir o comprimento, vocês concordam comigo que diminuindo o comprimento aqui, né, eu também estou diminuindo a área? Olha que bacana, então à medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui. Então letra B, gabarita aí para mim, grandeza diretamente proporcionais. Letra C, pessoal, número de erros em uma prova e a nota obtida, número de erros. Nós vamos considerar aquela mesma situação anterior. Vamos supor que essa prova, né, as questões tenham a mesma pontuação, né? Gente, então o que acontece? Quanto mais erros, quanto maior o número de erros, menor a sua nota. Concorda comigo? E quanto menor o número de erros, maior a sua nota. Então observe, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Porque se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Acontece o contrário. E se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Bacana, bacana, bacana. A letra D, para a gente concluir essa primeira parte, né? Número de operários e o tempo para construírem uma casa. Gente, pensa aí na construção de uma casa. Vamos pensar comigo. Vamos supor que na construção dessa casa esteja trabalhando apenas 3 operários. Eles vão gastar um determinado tempo para construir essa casa, não vai? Agora imagina se eu aumento o número de operários, vamos supor que eu aumente para 40 operários. O que vai acontecer com o tempo de construção da casa? Vai diminuir o tempo, não vai? Então, gente, grandezas, novamente o quê? Grandezas inversamente proporcionais, tá? Porque o próprio nome já diz, acontece o inverso. Se eu aumento o número de operários em uma obra, eu diminuo o tempo gasto, né, na verdade, para concluir essa obra. Bacana, gente? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula aqui, que eu estou falando para vocês de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe sempre o fórum, tá, pessoal? O fórum de dúvidas. E eu vou estar postando sempre aulinhas que nem essas aqui, para estar corrigindo vocês, tá? Daqui a pouco eu vou estar gravando uma outra aula para a gente trabalhar a regra de 3 simples e, consequentemente, gabaritar todas essas questões aqui que eu deixei para vocês. Bacana, pessoal? Então eu fico por aqui.
e aguarde a minha próxima aula, viu?